Olá, gente. Eu sou o professor Alzir e nós vamos agora desculpe, resolver uma questão, né? Está lá no livro de Álgebra Moderna, do Higino H. Domingues. É uma questão sobre uma propriedade, né, das operações internas, né, da álgebra moderna, que é chamado elementos regulares. Nós já fizemos um exercício, né, sobre propriedades comutativa, associativa, elemento neutro, elementos simetrizáveis, mas naquele vídeo nós não falamos dos elementos regulares. E o exercício, né, é um exercício que envolve a operação sobre R+, né, onde é definida essa operação, né, x asterisco y igual x mais y, 1 mais xy. Então, esse exercício, né, nós já temos um vídeo dele falando aí das propriedades, explicando, né, propriedade comutativa, associativa, que é um elemento neutro, se é comutativa, né, ela é comutativa. Associativa, nós já mostramos que isso aqui é associativo nesse exercício. Qual é o elemento neutro? Já vimos que é o zero. E já falamos dos elementos simetrizáveis. Quer dizer, na realidade, o único elemento simetrizável que admite simétrico nessa operação sobre R+, é o zero. Bom, isso já dito. Então, agora, nós vamos, né, falar sobre os elementos regulares. O que é isso? Tá? Então vamos, já aqui nesse exercício, colocar o seguinte. Se nós tivermos x diferente de y, entendendo que esse x e esse y pertencem ao R+, né? O A, que também deve pertencer ao R+, ele é regular. Por que pertence ao R+? Porque a nossa operação é sobre R+, né? E nós já tínhamos dito que o R+, são todos os números reais, tal que o x é maior ou igual a zero. Então, os valores reais, R+, excluem os negativos, né? E o zero não é negativo, e os positivos, né, logicamente, estarão aqui incluídos, né, como elementos do R+. Mas o A pertence ao R+, ele é regular se nós tivermos o A operado com x diferente do A operado com y, né, entendendo que se o x é diferente de y, esse A, número, do elemento do R+, ele é regular se ocorrer isso. Se houver algum número, ou alguns números em R+, que ao serem multiplicados, né, houver a igualdade, quer dizer, não mais a desigualdade, a igualdade, o A não é regular. Tem que estar claro também, gente, que aqui o A ele é regular à esquerda e à direita, quer dizer, ele tem que obedecer essa questão aqui, tá? Esse A, se ele é regular, no sentido que se eu coloco ele aqui à esquerda, do x dá diferente, à direita, né, também vai dar diferente. Como a nossa propriedade, em exercício anterior, a gente já disse que ela é comutativa, então fica aqui a afirmação que essa operação em R+, x asterisco y, x mais y, 1 mais xy, ela é comutativa, então nós só vamos ver essa regularidade de um lado. Então vamos aqui fazer o seguinte, vamos verificar A asterisco x, se é diferente de A asterisco y, e que valores de A são esses, quer dizer, que números são esses, né, em R+. Está assim, melhor, ou vamos botar assim, R+, né? É mais correta, porque se você tivesse que tirar o zero, teria que botar asterisco aqui. Então, essa é a colocação correta. Bom, aí
A asterisco x, vamos usar a propriedade, né? A melhor operação. Então, você sabe que x asterisco y é x mais y mais xy. Então, a asterisco x é a mais x, 1 mais ax. Então, x mais y, 1 mais xy. A mais x, 1 mais ax. Certo? Isso tem que ser diferente de a asterisco y, que é a mais y, 1 mais ay. Então, essa desigualdade ela se mantém quando eu faço também esse produto aqui, esse vezes esse vezes esse. Então, vamos fazer a mais x multiplicado por 1 mais ay. Vamos ver se é diferente de a mais y multiplicado por 1 mais ax. Certo? Bom, aí nós vamos distribuir isso aqui. Ó. A vezes 1 dá a vezes ay dá a ao quadrado y, x vezes 1 dá x, e aqui eu vou botar axy, tá? Era x, ay é comutativo na multiplicação, então axy. Vamos ver se isso aqui é diferente de a vezes 1 dá a, mais a ao quadrado x, y vezes 1 dá y, e aqui a xy também. Vou deixar assim. Muito bem. Agora veja que aqui é uma desigualdade, né? É uma balança desequilibrada, então isso aqui ela é rígida. Se eu tirar A de um lado e tirar o A do outro lado, essa desigualdade se mantém. Então essa questão aqui é como a igualdade, né? Se eu passar para o lado de lá, zero, enfim. Então eu posso escrever apenas isso aqui, certo? E 1 ay quadrado mais x, aqui faltou um mais, não é isso? Mais xay, e aqui do outro lado. Então, nós vamos agora dizer o seguinte, vamos procurar colocar o a em evidência. Então, a ao quadrado, eu vou botar aqui, não, a ao quadrado y, vou só, já que está assim, vamos arrumar, mais x, tá? E aqui, diferente de a ao quadrado x mais a xy mais y. Isso aqui, vamos colocar o a em evidência, né? Não precisaria. Bom, bom, vamos assim, vamos olhar isso aqui necessariamente. Vou olhar isso aqui, tá? Então vamos fazer assim um raciocínio lógico sem colocar uma evidência. Vamos perceber o seguinte: se eu colocasse qualquer número a aqui, vamos pensar no zero. Pensasse no zero. E se o a fosse zero, né? Eu tenho 0, 0, então eu vou ter x diferente, aqui é 0, 0, diferente de y. Ora, pela condição, o meu x tem que ser diferente de y. Então, quando eu encontrei x de um lado e x do outro, já que 0 zerou, o x continua diferente de y, pelo próprio condição inicial que eles eram diferentes. E se o a fosse 1? Vamos pensar no 1, né? Se o a fosse 1, aqui o a ao quadrado é 1, então vai dar y mais xy, né? Y melhor, mais x, olhando aqui, ó, mais x, mais o a é 1, mais xy. E do outro lado, o a é 1, x mais y, mais o a é 1, xy. Certo? Então, veja, o mesmo y desse lado, o mesmo y do outro, o mesmo x desse lado, o mesmo x do outro, o mesmo xy do outro lado, o mesmo x do outro. Então, isso aqui não seria mais diferente. Tá? Por quê? Porque, embora o x seja diferente do y, pela condição, mas eu tenho aqui uma igualdade, né? Esse y vai estar aqui, esse x vai estar aqui, o produto deles vai estar aqui. Tá? O mesmo x que está aqui, o mesmo y. Então, e esse a igual a 1, né, que nós estamos colocando aqui, ele não é regular. Por que ele não é regular? Porque ao ser colocado regular, ao ser colocado aqui, eu não tenho a desigualdade. Aí você poderia pensar assim, mas se o a fosse menos 1? Tá? Porque, na realidade, o menos 1 ao quadrado dá 1.
aqui daria menos xy, quer dizer, se o A fosse menos 1, né? Aí você poderia até já ir testando, mas aí a questão é, o A não pode ser menos 1. Por quê? Porque o meu conjunto, onde eu estou trabalhando sobre R+. Então, nesse momento, onde a minha operação está sobre R+, eu não posso pensar no A menos 1. Então, esse caso particular aqui, né, o A menos 1 está fora, né? Agora, se eu pensar em qualquer A aqui, né, como a gente está colocando aqui, só o 1 aqui que eu fiz análise, mas se eu pensar em qualquer A aqui, né, o quadrado y, 1 ao quadrado x, né, e aqui pegar o axy, e aqui pegar o x e o y, quer dizer, esses valores aqui serão diferentes, né? A única questão aqui é o A igual a 1. Por exemplo, pegue o A2, né? Só para vocês terem uma ideia, porque aí fica mais um raciocínio meio lógico. 2 ao quadrado dá 4y, mais 2xy, mais x. Tá? É diferente de 2 ao quadrado, né? 4x, mais 2xy, mais o y, né? Aqui, ó. Então você tem, ó, 4y, 4x. Né? Aqui tudo bem, você tem 2xy, 2xy, que pode cortar, né? Mas você vai ter o quê? Ó? 4y mais x diferente de 4x mais y. Que fica, se o y é diferente do x, né, eu tenho aqui uma desigualdade, né? Eu acho que até aqui é interessante de você perceber aqui o seguinte, ó, nessa desigualdade eu poderia estar aqui já vendo isso aqui, ó, simplificando, ó, porque axy simplifica. Aí eu teria assim, ó, a ao quadrado y mais x é diferente de a ao quadrado x mais y. Então a gente aqui, eu acho que fica mais interessante a gente observar o seguinte: o único valor que faz isso ser igual é quando A é 1, porque eu vou ter y mais x e x mais y. Então esse A igual a 1, a gente já falou, não é regular. E para todos os outros valores que eu colocar aqui, certo? A ao quadrado y vai ser diferente de A ao quadrado x, porque y é diferente de x, assim como aqui o y é diferente de x. Então a desigualdade se mantém para qualquer outro número menos o 1. Então, se perguntasse quais são os elementos regulares, são todos os números R+, porque a gente está sobre o R+, menos o conjunto, o elemento, né, o conjunto unitário 1, certo? Ah, mas você podia até perguntar, beleza, e se esse aqui fosse sobre R? Né, sobre R, né, se a gente vai perguntar os regulares sobre R. Aí a resposta seria, todos, na realidade, quando eu estou sobre R, da mesma forma, o único elemento que faz isso aqui ser desigual, que faz ser igual, é o 1. Porque eu vou ter y mais x igual a x mais y. Né? É comutativo y mais x igual a x mais y. Embora o x seja diferente do y, mas aqui o y mais x é igual a x mais y. Então, se fosse em todos reais, eu teria, os elementos regulares seriam todos reais, né? Porque se eu botar qualquer real aqui, menos o 1, e o 1 não é regular, então todos os reais menos o 1 faz isso aqui ser diferente. O 1 é que não é regular. Então, aqui para o R, ou para o R+, né, você tem, respectivamente, essas respostas. No nosso caso aqui, como é R+, a nossa resposta é todos os reais positivos, né, são regulares, menos a unidade, certo? Então tá aí, gente, resolvemos essa questão, que é uma questão, né, que envolve aí os elementos regulares de uma operação, né, e um exercício interessante aí desse livro, né,
de álgebra moderna, o livro usual aí por nós, nos nossos cursos, do Higino H. Domingues. Bom, gente, até mais e bons estudos aí para vocês.